Olá pessoal, beleza? Eu vou gravar alguns vídeos, a gente vai entrar no conteúdo da parte de volumes de controle. Vou mostrar para vocês, olha, essa aqui é a parte que eu começo, né, as aulas de volume de controle. Que volumes de controle, como vocês devem se lembrar, são sistemas abertos. Quando a gente tem sistemas abertos, a gente tem fluxos de massa entrando e saindo. É um sistema que permite vazão mássica, e aí sim permite vazão de energia, fluxos de energia, fluxos de trabalho, permite transferência de qualquer coisa. E através do fluxo de massa vai ter também transferência de energia, né? O fluxo de massa carrega energia com ele também. Um fluido tem uma certa energia associada a ele. Quando ele passa por um sistema, ele vai sair com uma outra quantidade de energia. Um exemplo clássico que a gente tem de volume de controle é o coração. O coração é um bom volume de controle. Você determina o volume do coração. Esse volume pode até aumentar ou diminuir, mas dentro dele o que passa é sempre fluxo, né? Você tem um fluxo de sangue que entra, aí ele é bombeado nos ventrículos, quer dizer, passa pelos ventrículos, né? Vai para os lados diferentes do coração até ser bombeado novamente pela artéria, através da artéria, e a artéria seria essa saída, ou seja, aqui na artéria a gente teria a saída, uma parte onde sairia o fluxo, né? E aqui nas veias entra fluxo, você teria um monte de fluxos entrando, um monte de fluxos saindo, e a variação do volume de controle também, né, teria isso. Então você tem um monte de coisa acontecendo dentro do coração. O coração é um exemplo de volume de controle. Sempre que a gente fala de volume de controle, a gente está falando de vazão. Sempre tem fluxo, sempre tem algo passando, um fluxo passando, entrando e um saindo, pelo menos. Aí você tem que considerar o problema como um volume de controle. A modelagem é bem parecida com o que a gente fez. A gente já aprendeu o balanço de energia, já aprendeu o balanço de entropia também. A gente pode simplesmente modificar essas equações para se comportarem no esquema do volume de controle. Tá? Normalmente eu falo isso aqui, ó, que a gente tem a questão da conservação da massa. Eu até passo um pouquinho sobre isso aqui na aula, mas eu queria que a gente ficasse com isso aqui. Ó. A ideia é se a gente tem um sistema, qual que é a definição principal de um sistema fechado? Sistema fechado é aquele que não varia a massa, ou seja, para um sistema fechado a gente tem isso aqui. Ó. Isso aqui é garantido para qualquer que seja o sistema fechado que eu tenha. Agora, como é que eu entendo isso aí para um volume de controle? Esse volume de controle vai ter uma vazão de massa, né? A massa do meu volume de controle ela pode ser alterada. Aí já não é mais a mesma coisa, né? Já não é mais essa questão aí da conservação da massa, exatamente como a gente vê para o sistema fechado. Para um sistema aberto, a gente tem que traduzir isso. A gente traduz essa informação, né? A gente diz que a variação da quantidade de massa que é contida dentro de um volume de controle ela é igual ao total de massa que é transferido para dentro menos o total de massa que é transferido para fora. É lógico isso, né? Você tem uma garrafa de refrigerante lá, você dá um furo nessa garrafa, vai sair, começa a sair refrigerante para fora. Se você começa a jogar água dentro dessa garrafa de refrigerante, vai ter alguma razão ali de variação do volume de água que tem dentro do volume de controle para a quantidade de volume que está jogando, menos a quantidade de volume que está saindo. Ou seja, vai variar exatamente dessa forma. E a fórmula geral, quando a gente enxerga isso daí, é essa aqui. Ó. Essa fórmula eu nem gosto muito de apresentar ela primeiro, não. Mas essa é a fórmula que a gente usa mais na prática mesmo, sabe? Em problemas de termodinâmica. Agora que a gente sabe qual é essa fórmula, o que essa fórmula está nos dizendo? A gente tem uma variação de massa no volume de controle. Sempre que eu coloco CV ou VC, indica que é algo do volume de controle. A gente não está falando do sistema, da massa de um sistema, né? Exatamente, que não varia aí o seu volume de controle. A gente está falando de uma massa de algo que pode variar. Essa massa agora, a massa do volume de controle pode variar. A massa de um sistema não varia. A massa de um volume de controle pode variar e ela varia ao longo do tempo. A diferencial dela em relação ao tempo é igual a essa diferença entre a vazão mássica que entra. Esse aumento tem um pontinho em cima do M, porque agora é massa, né? Tipo massa sobre tempo. Essa vazão temporal de massa. E a gente sabe exatamente essa vazão temporal de massa, a gente define ela com esse ponto aí, M ponto, né? A quantidade de massa que está vazando para dentro, quilogramas por segundo. Exatamente determinado dessa forma aqui, ó. A gente enxerga essas unidades sempre em quilogramas por segundo, tá? É a unidade de vazão mássica que a gente tem. E aí, a vazão mássica que entra menos a vazão mássica que sai é igual a vazão mássica que vai variar ao longo do tempo no meu volume de controle, tá beleza? Tá bem claro isso aí, uma definição bem lógica. Se a gente tiver um monte de entradas e um monte de saídas, se eu tivesse, por exemplo, um tanque que tem muitas entradas nele e várias saídas para conectar para várias saídas de industriais, por exemplo, eu teria que considerar que a variação de massa dentro desse tanque ela seria igual ao somatório de todas as massas que estão entrando menos o somatório de todas as vazões mássicas que estão saindo.
Lembrando que aqui agora esse M ó, não é mais a massa só não, é o M, a massa, ponto, ela é igual a uma vazão massa, que é quilogramas por segundo, ou seja, eu tenho uma variação temporal aí dessa quantidade de massa através de algo, né? Tá vazando massa para fora do meu sistema. É só até deixar isso aqui escrito mesmo, porque é legal a gente se lembrar disso. É, isso daí, agora que a gente sabe de onde que tem essa equação, a gente vai na prática mesmo dos exercícios, pelo menos de termodinâmica, a gente usa muito essa formulação mesmo. Mas agora a gente vai entender como é que a gente chega a ela, de onde que ela vem, qual que é a fundamentação dela. Ora, como é que a gente tira ela de variáveis, né? Que é importante a gente saber isso, né? Às vezes eu não tenho a vazão mássica, por exemplo, às vezes eu tenho outras variáveis que vão falar qual que é a quantidade de massa que está vazando para dentro ou para fora do meu sistema. A vazão mássica é definida dessa forma aqui, como eu já falei, a unidade dela em quilogramas por segundo, tá? Vou até aproximar aqui um pouquinho. Pensa que você tem um tubo aqui, por exemplo, esse tubo aqui está passando, tem uma área desse tubo, é igual a uma área que eu conheço, né? Uma área de seção transversal desse tubo, e eu tenho uma certa velocidade aqui, ó, de um fluido passando por esse tubo. Se eu sei que esse fluido, qual que é a distância que esse fluido vai percorrer aqui desse ponto aqui onde está tracejado até a área, eu sei que é a velocidade que ele tem. Vou até botar esse V aqui de uma outra forma, quer ver? Ó? Porque eu gosto de deixar da maneira seguinte, sabe? A gente escreve, às vezes até o livro do Shapiro também não deixa claro o que é velocidade, o que é volume, porque usa V para tudo. O Moran Shapiro ou qualquer outro livro, Chengel também usam isso. E a gente sabe que a velocidade é um vetor. Então, sempre que eu escrever a magnitude da velocidade, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. É a norma do vetor velocidade, tá vendo? Eu tenho um vetor velocidade, a norma dele, né, a magnitude desse vetor é igual a sua magnitude de velocidade. Então eu sei disso, a magnitude de velocidade vezes um ΔT, que agora é o diferencial temporal, né? Essa velocidade aqui ao longo de uma certa variação temporal que leva para a minha partículazinha chegar até A, é exatamente a distância que ele vai percorrer. Bom, de uma forma simplificada, a vazão mássica é entendida dessa forma aqui, ó. A vazão mássica é igual a ρ, que é a densidade, vezes a velocidade normal vezes a área, tá? Por que vem isso daí, né? Porque essa velocidade, nesse caso aqui, ela está normal à área. Essa área, a gente sabe, né? Lembra lá de geometria analítica? Ela tem uma normal que é a ela, tem? Tem um vetor que é a normal da área, que está ali apontando, sempre aponta para fora, né? Se eu tinha uma esfera, por exemplo, para fora daquela esfera, o meu vetor aponta exatamente perpendicular ali ao plano, né? Aponta é o vetor normal. Esse vetor normal da área aqui, ó, ele 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 está alinhado nesse caso com o vetor velocidade. Só que o vetor velocidade não necessariamente vai estar alinhado com ele não. O vetor velocidade, vou até escrever isso aqui do lado, vou botar uma outra cor. Olha só, se eu tiver um vetor velocidade, sabe o que? Eu vou pegar um plano 2D, um plano bidimensional. O meu vetor velocidade é o que? Vetor velocidade na direção x, com o vetor direcional y, mais a velocidade, componente da velocidade na direção y, vezes esse vetor unitário j. Isso aqui é exatamente igual ao meu vetor velocidade no plano bidimensional. Tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma velocidade assim, eu tenho aqui eu tenho j, minha direção j, aqui eu tenho a direção y, e aqui eu tenho o meu vetor velocidade, tá? Então é a componente velocidade x na direção y na direção j. Se o meu fluxo estiver nessa direção da velocidade que eu estou mostrando aqui, e eu tiver uma superfície aqui, ó, por exemplo, tem essa superfíciezinha aqui que tem uma normal de área dela vai ser perpendicular, então é esta normal aqui, ó. Qual que é a componente de velocidade que vai atravessar esse vetor normal? A componente tangencial, que seria a j, não atravessa. Só o que atravessa de velocidade na direção da normal que está alinhado com a normal, ou seja, o que está na direção y, ponto. Ou seja, meu vetor normal aqui, ó, a componente normal da minha velocidade é igual a meu componente na direção x ali, ou direção y, que está alinhada aqui em cima, tá vendo? Está alinhada com y. Ou seja, o j, o que está na direção do j chapéu, não vai entrar dentro desse volume de controle que está marcado aqui com essa área tracejada, né, com a normal n. Só entra o volume de controle que está alinhado com ele. Quando a gente quer simplificar, a gente fala isso muito, né, em problemas de mecânica dos fluidos ou problemas de transferência de calor, a gente fala daquela questão que são as entradas e saídas simples. Se eu até escrever isso aqui, ó, escrever isso aqui de alguma forma, vou pegar isso daqui, eu vou alinhar aqui, ó. A gente fala de entradas e saídas simples. Quando a gente fala disso, a gente está falando justamente quando a gente pode
simplificar nosso entendimento dessa vazão mássica através do M ponto. Por quê? Porque a gente tem uma área da superfície do nosso volume de controle. Estou com o volume de controle aqui, ó. A área da superfície, seja ela qual for, tem uma normal que está alinhada completamente com o meu vetor velocidade. E muitas vezes a gente tem o seguinte também, tá? A gente tem um vetor, por exemplo, como se você tivesse aqui um tubo. Eu falei esse exemplo do tubo, né, que é passado ali antes. A minha velocidade não é igual ao longo de toda a área que está passando aqui, ó. Essa área aqui vai ter ela não é exatamente igual ao longo de todo o meu perfil, toda a direção radial do meu tubo. Em um, em um escoamento real, isso aqui tem efeitos de viscosidade, etc., que fazem com que opa, peraí, deixa eu tirar isso aqui, eu quero esse aqui, ó, que fazem com que a minha velocidade não seja uniforme desse jeito. Devido à viscosidade, a minha velocidade fica meio assim, ó, vai ficar dessa forma. Ela é menorzinha próxima à parede, ela aumenta, fica maior aqui no meio do tubo e vai ficando menorzinha próxima à parede novamente. A velocidade tem um certo perfil, tá? Perfil de velocidade. Mas quando a gente fala de velocidades de entradas e saídas simples, a gente está considerando que esse V é uniforme. Tá? A gente fala, ó, só tem uma velocidade que ela é uniforme, ela é igual à média da minha velocidade nesse perfil aqui. Então estou simplificando, são simplificações de análise. Quando a gente considera isso, uma velocidade média, que é uma velocidade uniforme que está entrando no meu tubo, equivalente à velocidade média do fluxo ali dentro dessa tubulação, eu tenho também que todo o meu vetor velocidade está alinhado na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido, mas na mesma direção da minha, da normal da área. Eu simplifico a minha análise, eu posso dizer que a minha vazão mássica ela é simplesmente isso aqui que a gente falou. A vazão mássica é igual à minha densidade, né, que ela é fundamental nesse caso, a densidade vezes a velocidade vezes a área. Ou, como a gente usa muito o volume específico em termodinâmico, seria a minha velocidade, que eu posso dizer velocidade vezes a área dividido pelo meu volume específico. Aqui eu vou ter que simplificar isso novamente, porque eu usei o Vzinho ali, ó. Falar que é a minha velocidade vezes a minha norma, a minha magnitude do meu vetor velocidade, vezes a área, que é a mesma coisa, igual a norma do meu vetor velocidade vezes a área dividido pelo volume específico. Aí aqui sim, não tem vetorzinho em cima, é porque é um escalar. A escalar, volume específico é igual a 1 sobre a densidade. Aí aqui eu já estou diferenciando, vocês estão vendo? Ó. Já estou fazendo essa diferenciação entre o que é volume específico e o que é velocidade. Vou até marcar isso aqui, eu vou botar em azul, e o que é velocidade aqui embaixo. E o que é volume específico aqui embaixo, eu vou marcar com vermelho. Estão vendo que tem uma diferenciação entre eles. Um é norma da velocidade, magnitude da velocidade, e o outro é volume específico. Quando a gente tem essas condições, a gente chama essa coisa de entrada e saída simples. Aí tudo é modelado em função desse M ponto aqui, ó. Ele simplesmente usa esse M ponto. Ah, a vazão mássica é tal. E fica mais fácil a gente identificar sem precisar ficar se preocupando com distribuições de velocidade, com vetores de velocidade. A gente se preocupa menos com isso e só usa a informação da vazão mássica como um M ponto e tudo vira meio que escalar. A gente sai do cálculo vetorial nesse caso. Mas a forma geral, ela é pensando no cálculo vetorial. De forma geral, a gente tem que integrar ao longo de toda a área do volume de controle, onde você tiver uma densidade vezes um produto, aqui você vê o produto interno, o produto escalar, que a gente tem de dois vetores. Ó. Produto escalar, que a gente tem de dois vetores, é justamente essa velocidade vezes a normal integrada ao longo da área. E esse produto está justamente para isso, né? Para a gente entender essa coisa que eu acabei de explicar aqui, que você tem que considerar só a parte da velocidade estar alinhada com a normal da área. Por exemplo, nessa esfera aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a minha velocidade em uma direção, mas a minha normal da área está indo em outra. Eu só vou ter que fazer esse produto escalar, por quê? Porque é uma projeção, né? Eu projeto aqui, ó, esse produto escalar, nada mais é uma projeção. Se eu tenho um vetor assim, e eu vou botar assim, se eu tenho um vetor assim, eu tenho um outro vetor, acho que ficaria melhor assim, né? Ó, eu tenho um outro vetor, vamos supor que eu tenho um vetor aqui e o outro aqui é o meu braço, tá? Se eu quero projetar esse vetor aqui, vamos supor que essa aqui é a velocidade, essa aqui é a minha normal da área. Se eu quero fazer uma projeção, esse produto interno, o que ele representa? Ele representa a porção desse vetor aqui que está fora, que está desalinhado com esse, que vai se alinhar com esse, ou seja, a projeção. Estou projetando a parte desse vetor que vai para cá, ó, tá vendo? Exatamente eu fazer essa linha aqui e achar essa projeção. É justamente o que é feito aqui. Quando eu faço o produto escalar desse V, do vetor velocidade, com a minha normal, eu estou fazendo uma projeção aqui dele na direção da minha normal. Eu vou achar qual que é a parcela desse vetor aqui, vetor V, que está alinhado com a minha
normal. Isso aqui é um produto escalar, ou seja, eu não preciso, na verdade, apesar de eu ter colocado como um vetor aqui, ó, ele não é necessariamente um vetor, tá? Eu faço essa projeção, a produto escalar de dois vetores, ele dá um escalar. É só isso aqui, ó. Esse V representa o Vn, é a componente, a magnitude do vetor V que está alinhado com a normal n. Tá? Depois dessa discussão geométrica, algébrica, eu espero que vocês tenham entendido, a gente entende isso aqui, já começa a entender esse negócio, né, das velocidades e das áreas. A gente vai falar mais disso depois. Dentro do sistema, a gente tem essa definição aqui. Ó. Você tem que você tem a variação de massa do seu volume de controle, mas ela não necessariamente é igual ao que é definido para um sistema fechado. Seu sistema aberto, as leis que valem para o sistema aberto não valem para o sistema fechado, tá? Não necessariamente. É o que eu sempre digo, ó, as leis físicas, vou até botar isso aqui, ó, novamente, que é bom descrever isso para ficar claro, né? Por que isso aqui está sendo falado? As leis físicas, como a conservação da massa, a conservação de energia, elas não foram pensadas para sistemas abertos. Física, eu vou botar conservação da massa, conservação da energia, etc., não foram pensadas para sistemas fechados, para sistemas, perdão, não foram pensadas para sistemas abertos. Todas elas que a gente vê são para sistemas fechados. Conservação da massa, como está definida ali nessa parte marcada em amarelo, sistema fechado. Conservação da energia, que a gente viu nas últimas aulas, sistema fechado. Balanço de entropia, sistema fechado. A gente tem que sempre converter elas para sistemas abertos, para entender elas em sistemas abertos. Tá? Essa conversão, a parte que envolve essa tradução para sistemas abertos, parte lá do negócio chamado Teorema do Transporte Reynolds. E vocês podem ver, vão ver mecânica dos fluidos. Eu não vou entrar em detalhes, mas é muito fácil a gente entender mesmo sem ele, tá? É bem fácil. Se a gente quiser chegar a a gente vai ter que achar algo que correlacione a nossa lei física de sistemas fechados para problemas em que a gente tem sistemas abertos. Como é que a gente faz isso? Isso daqui, deixa eu escrever para vocês. Isso daqui é a lei física, tá? Para sistemas fechados, isso aqui é uma lei física. Ela é imutável, a gente não pode mudar essa lei. Não sei se chama-se postulado, alguma coisa que se fala assim, quando fala, isso aqui não tem como mudar, todo sistema é isso aqui, não pode criar massa, o sistema não pode criar massa. Massa não é criada em estado nenhum, então você tem uma quantidade de massa no sistema, ela não é alterada, tá? Então beleza, então isso daqui, é a minha lei física, tá? Isso aqui correlaciona a minha lei física. Mas eu preciso usar algo que me diga como essa lei física pode ser expressada para volumes de controle, certo? E é isso que está aqui no meio. Aqui que entra o Teorema do Transporte de Reynolds. Ele nos explica exatamente como fazer isso. E é um negócio bem legal. Vocês podem dar uma olhada depois. Quem for fazer mecânica dos fluidos vai ver essa mecânica dos fluidos. E eu também depois vou gravar uns vídeos do MacFlu aqui para pós-graduação. E vocês vão ver, podem ver isso lá também. Olha, essa ideia aqui é o seguinte. A variação do meu volume de controle, da minha massa, ela é o seguinte. A minha variação da minha massa do meu sistema mais todos os fluxos perdão, deixa eu voltar isso aqui lá do começo. A variação da massa do meu sistema fechado, que ela é igual a zero, ela tem que ser expressada para volume de controle da seguinte maneira. Eu posso ter uma variação de massa no meu volume de controle, mas como ele permite vazões para dentro e para fora, eu tenho que considerar que eu tenho certa quantidade de fluxos aqui. Isso aqui é exatamente a integral dos fluxos de massa. Isso daqui é a integral volumétrica da minha massa no meu volume de controle. Ou seja, se minha massa no meu volume de controle variar, é porque alguma coisa fluiu para dentro ou para fora. Não foi criado nada, ela simplesmente fluiu para dentro ou para fora. E o que é essa variação de massa no volume de controle? A gente pode expressar isso também. A gente já viu até a definição, né, de massa. Lá atrás a gente não falou que a massa, quando a gente fala de massa, a gente não falou que a massa é igual à integral de ρ dv. Não é isso aqui? A gente não tem essa definição? Essa definição é a mesma definição que a gente está usando aqui, ou seja, se a gente viu essa definição lá atrás quando a gente explicou o que era massa, né? O que era a propriedade massa. Quem quiser voltar lá no negócio, na parte de conceitos fundamentais, quando eu falo sobre a propriedade massa, essa é a definição de massa que a gente usa. Se a gente quiser derivar ela em relação ao tempo, ela é exatamente essa definição aqui, porque a densidade é integrar, né, a quantidade de densidade que você tem ao longo de um volume de controle, ou o inverso, que seria a derivada do volume específico, a derivada com relação às propriedades do volume específico. Tá? Ou seja, essa variação de massa que a gente tem, a forma geral da conservação de massa, quando a gente tem ela expressa
para volumes de controle, ela é essa daqui, ó. É essa daqui, tá vendo? Deixa eu até marcar ali em amarelo. E essa formulação aqui, ó, para conservação de massa para volumes de controle, ela é igual à conservação de massa para sistemas fechados, tá? Se a gente explicar isso de uma forma geral, deixa eu botar aqui de uma forma geral para a gente entender. Tá aqui, ó, olha só. Vamos pensar que eu tenho isso aqui é uma caixa, tá? Um tanque, está entrando alguma coisa aqui e está saindo por aqui. Eu vou botar o seguinte, eu vou falar que aqui eu tenho uma certa densidade, tá? Vou botar aqui, ó, que eu tenho o meu fluxo está entrando aqui, ele entra com uma certa velocidade de entrada, tá? Ele tem também a sua densidade de entrada. Aqui eu tenho aqui uma área de entrada e o meu fluxo vai sair aqui depois. Ele vai ter a sua densidade de saída, vai ter também a sua, vou botar uma vírgula aqui que eu esqueci, e a sua velocidade de saída. Obviamente, como eu tenho a minha área de saída aqui também, eu vou ter minha área de saída, eu também tenho aqui a minha normal da área, tá vendo? Minha superfície tracejada, ela representa a área do volume de controle, tá? Ou seja, o meu tanque, ele está conectado com tubos, né? Os tubos de entrada, tubo de saída, são esses rosas, esses magentas, mas eu determino que a minha análise do meu volume de controle, ela está dentro só dessa caixa tracejada. Fundamental que eu faça isso, quando eu vou analisar problemas de volume de controle, eu tenho que definir qual que é o volume que eu estou estudando. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui esse é bem, eu dou ele na aula, mas eu acho ele meio idiota também. Vamos supor que eu quisesse analisar isso daqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou definir o meu volume de controle. Vou definir o meu volume de controle, vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Esse é o meu volume de controle. Vou lá arbitrariamente definir o meu volume de controle. Quais seriam os problemas que eu teria nesse daí para definir o meu volume de controle? Se eu fosse fazer esse problema e tentar entender e ele fazer uma análise para eu saber, por exemplo, a variação de massa desse volume de controle. Teria um monte de problemas, porque o meu fluxo ele entraria por aqui, eu não teria nenhuma uniformidade, eu teria que descobrir exatamente como que o meu fluxo vai passar por toda essa superfície aqui do volume de controle, ó. Além do detalhe, tá? Eu teria que descobrir também, eu teria que calcular as normais aqui também, de cada um dos volumes de controle, ele é todo torto, tá vendo? Ia variar tudo, minha normal vai ficar meio maluca, as minhas velocidades de entrada vão ficar meio malucas, essa integral aqui ia ser um inferno de fazer, mesma coisa que para fora. Esse fluxo pode entrar aqui, ele pode entrar até de uma maneira bem uniforme, mas ele vai acabar tendo vai acabar, sei lá, convergindo aqui de alguma forma para essa saída no final, as minhas saídas aqui não vão ser muito uniformes, a minha normal também não é uniforme, isso aqui seria um inferno de fazer. Se eu for muito burro, eu vou querer fazer o meu volume de controle dessa forma. Porque até estou considerando, olha só, estou considerando áreas aqui do meu volume de controle que não tem nada, está fora da minha caixa ali que eu quero estudar. Ou seja, se eu quiser estudar qual que é a quantidade de massa que eu tenho dentro dessa caixa, que está entrando e saindo dentro desse tanque, eu fazer um volume de controle como esse seria uma burrice enorme. Eu vou estar simplesmente fazendo algo que não tem sentido eu fazer. Vai dificultar a minha análise. Se eu quiser simplificar a minha análise, eu faço um volume de controle como está essa caixa azul aí que eu acabei de desenhar. Vocês estão vendo? Tem essa caixa azul tracejada, ela é muito mais simples de fazer do que qualquer que seja o volume de controle que eu tenha desenhado aí, que eu fiz um monte de desenho e arregaçou. Eu tenho que eliminar todos eles agora, tá? Você vai embora, você vai embora. É muito melhor se eu quiser avaliar a quantidade de massa que está variando no tempo dentro desse tanque, se eu fizer um volume de controle que seja quadradinho aí, que simplesmente me ajude também a ter a minha normal da área alinhada na mesma direção da minha velocidade, não é? Porque daí eu consigo usar essa fórmula aqui, ó, simplificação, a simplificação da nossa, que eu até falei para vocês, né, a simplificação que a gente tem da nossa, das entradas e saídas, elas ficam mais fáceis de ser analisadas. Agora, eu tendo essas necessidades, eu tendo essas velocidades, eu sabendo as áreas, eu consigo estudar dentro do meu tanque qual que é a variação temporal aqui da minha massa, do meu volume de controle. Agora fica fácil de eu fazer isso aqui, ó. Agora eu consigo identificar isso aqui só pela quantidade que eu tenho, porque eu posso também integrar, né, uma densidade aqui dentro, considerar que ela é uniforme, mas aí entra uma questão que eu acho até engraçada, sabe? A gente às vezes troca um pouco as ideias, porque normalmente eu falo assim, olha, qual que é a variação da massa desse volume de controle? É o que está entrando menos o que está saindo. Agora vamos fazer a análise baseado nesta integral aqui de baixo. Vamos lá, vamos começar por ela. Ó, pela integral a gente sabe que isso aqui é um produto vetorial, né? Sabe que esta parte aqui, ó, é o produto vetorial da minha velocidade vezes a minha normal. Qual que é o produto vetorial da minha velocidade de entrada vezes a minha normal? O produto vetorial não, perdão, produto escalar da minha velocidade de entrada menos a minha normal. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Se eu tenho um vetor velocidade, igual eu falei lá em cima, e a gente tem uma normal,
o resultado desse produto vetorial aqui, ó, o resultado desse produto escalar, perdão, vou chamar esse produto escalar de A. A é igual a V produto escalar com N. É isso daqui, ó, vou marcar com um vermelho, ó. É a projeção desse vetor aqui na direção N, ou seja, esta componente aqui, ó. É isso aqui, ou seja, A é igual àquilo ali, essa distânciazinha que eu tenho aqui, A. Ó, esse passinho A que eu tenho aqui. Se eu tenho isso, qual que é a definição real que a gente sai para isso daí? Olha só, A é igual a minha componente, né, a componente ali que está alinhada com N, né, ela é uma componente que vai estar necessariamente alinhada com N. Se eu tiver um V, vamos supor que agora eu tenho um V que está alinhado com N, tá? E o que eu estou fazendo esse N grande, mas não precisa ser do mesmo tamanho. O N pode ser isso aqui, ó. Pode ser isso aqui, ó. Pode ser um N menorzinho. Se eu tenho um produto vetorial que A é igual a V, produto, falando vetorial, gente, perdão, é jargão mesmo, estou esquecendo aí, produto escalar com N, esse A é igual à magnitude do meu V. Ele é exatamente igual à magnitude do meu V, porque estão alinhados, né? Ou seja, o meu V aqui, ó. Vou chamar só de V, ou necessariamente a norma, né? A norma do meu V, tá certo? O A, que é esse comprimento que está alinhado com N, é a norma do meu V. E se eu tiver isso aqui, ó, o meu V está para cá, a minha velocidade está para cá e a minha normal está para cá. O que acontece nesse caso? Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que meu A é igual a menos a norma do V. Por quê? Porque eles estão na mesma direção, mas eles estão em sentidos opostos. Isso a gente vê com coisa de cosseno, né? Você vê o cosseno, é porque o resultado do produto escalar é um cosseno, o cosseno daquele vetor. Principalmente quando você faz o produto escalar com um vetor que é normal, ou seja, esse vetor ele é unitário. Faz o produto escalar de um vetor com um vetor unitário, o resultado é só o cosseno daquele vetor. Se pensar no plano bidimensional, né? Então, essa componente desse cosseno aqui, ó, se você tiver com um ângulo de 0 graus, cosseno de 0 graus é 1. Se tiver um contrário, né, cosseno de 180 graus é menos 1. Então, assim, quando você está alinhado com o vetor, esse produto vetorial, produto escalar, ele é positivo. Quando você está ao contrário, 180 graus, o produto escalar é negativo. Ou seja, nesta parte aqui, subir aqui pra gente, ó, nesta parte aqui, quando a gente analisa essa integral nessa parte aqui, ó, vou analisar a integral só nisso aqui, ó, só nessa parte aí, tá? De ρ vezes o volume, velocidade, produto escalar com n, dA. Nesta parte aqui é o que? Eles estão desalinhados, tá? Então vai ser igual a ρ vezes menos a norma da minha velocidade de entrada vezes a área de entrada. Você está aqui, ó, isso aqui vai ser essa parte. E essa daqui agora está alinhado, ou seja, vai ser integral agora só na saída de ρ, velocidade, produto escalar com a normal na área é igual a ρ na saída vezes a norma da velocidade na saída vezes a área de saída, tá certo? Ou seja, nesse caso estão positivos, a saída está positiva e a entrada está negativa. Mas eu não tinha falado que a variação da massa no volume de controle não é o que entra menos o que sai? É exatamente isso mesmo, mas é porque a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Olha como é que está escrita a nossa formulação. Isso aqui é a variação da massa no volume de controle. E ela está do mesmo lado da equação do nosso integral de fluxos, né? Quando eu jogo ela para o outro lado, para o lado direito da equação, esses sinais mudam. Os sinais vão mudar, tanto é que aparece dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A integral, a variação de massa no volume de controle, que é aquela integral volumétrica, é igual a menos esses fluxos. E aí fica assim, o somatório do que entra menos o somatório do que sai. Beleza? Eu fui bem devagar nessa explicação, porque eu queria que vocês entendessem essa questão dos fluxos de vazão, o que é positivo, o que é negativo, porque na hora que vocês chegam na parte do balanço de energia, isso fica muito mais complicado, assim, começa a entrar outras coisas malucas lá e tal. Tem trabalho, por exemplo, entra no meio, aí fica bem mais difícil. Se vocês tiverem essa parte dessa definição, souberem o que está alinhado, o que está alinhado ali é positivo, o que está alinhado no sentido de contrário é negativo, o que está alinhado no mesmo sentido é positivo, fica muito mais fácil de entender. Por isso que eu peguei bem
mais denso nessa parte para que no próximo estágio fique mais fácil para vocês entenderem. A gente vai passar agora para a parte de balanço de energia. Valeu!